República recebe esta semana o produtor rural e vice-presidente da AproSoja, Luiz Pedro Bier. Na pauta, a moratória da soja, que vem dividindo o setor entre aqueles que defendem o desmatamento dentro das regras do Código Florestal Brasileiro e aqueles que não querem desmatamento nenhum. Luiz Pedro Bier, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Mauro, falando com você e com a sua audiência. Eu queria que a gente começasse logo de cara explicando o que é essa moratória da soja para as pessoas que estão nos acompanhando online e que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Pantanal, Canal 22. O que é? Quando ela surgiu e qual era o objetivo dela à época que surgiu? Mauro, a moratória da soja ela é um acordo comercial que foi feito entre algumas ONGs e a ABIOV, que é a Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, e ela tem por fim não comercializar com produtores que abriram áreas de floresta após 2008. Então, independente se o produtor abriu legal ou ilegalmente, ele não consegue comercializar soja nessas áreas, né? E esse foi um acordo que iniciou em 2002. A AproSoja Mato Grosso sempre foi contra esse acordo, por entender que isso fere um direito do produtor matogrossense e do Brasil também. Além disso, esse acordo acaba criando desigualdades regionais entre vários lugares do Estado. Esse pedido de revisão que vem sendo reivindicado, quais são os principais argumentos? Porque, assim, olhando de fora, a moratória parece, e eu estou dizendo parece porque eu não tenho dados, mas parece que ela, de alguma maneira, ajudou a conter um pouco das queimadas, do desmatamento, em algumas áreas, sobretudo nas áreas da Amazônia. Não existem dados específicos, pelo menos que eu conheça, para atestar essa afirmação, mas quem defende a moratória defende, não, houve um recuo no desmatamento e com isso a gente conseguiu ampliar o mercado lá fora, quer dizer, conseguiu vender mais soja, conseguiu colocar o produto mato-grossense com uma visão diferenciada. E eu queria saber qual é o argumento de quem defende a medida do Código Florestal Brasileiro, que define limites para esse desmatamento. Como é que é isso? Olha, Mauro, essa é a grande pegadinha da história, né? Esse parecer ambientalmente correto, uma medida que na verdade, é um protecionismo comercial. No Brasil, primeiro das coisas, a gente tem que respeitar a nossa legislação. A gente discutiu o nosso Código Ambiental, que é o mais moderno do mundo, na Câmara dos Deputados, né? E foi-se definido que no bioma amazônico, 80% dessa área tinha que ser preservada por lei. E a AproSoja Mato Grosso é a favor disso, é a favor da preservação, é a favor do meio ambiente no geral, né? Então, a gente não pode aceitar que empresas, por vontade delas e de algumas ONGs, simplesmente falam assim, não, o que vocês discutiram, o que a lei brasileira manda não vale mais nada, quem manda aqui no Brasil é a gente. Então, isso a gente não pode aceitar. Outra coisa, você conhece Marcelândia? Marcelândia é um município no norte do Mato Grosso que sofre com as sanções da moratória da soja. O município, Marcelândia, ela não pode sofrer restrições, sendo que ela faz tudo dentro da lei, faz tudo legal. Os produtores que lá estão enquadrados dentro da lei brasileira. O município de Marcelândia sofre com falta de dinheiro porque os produtores não conseguem comercializar soja lá. Então, a moratória cria desigualdades regionais que, por exemplo, o Sorriso não tem esse problema, né?
porque as áreas foram abertas antes de 2008. Mas Gaúcha do Norte, São Félix do Xingu, você tem vários municípios do Mato Grosso que sofrem impactos econômicos por não poderem usar as suas áreas para o plantio de soja, empobrecendo a população no geral, né? Então aí que falta hospital, aí não tem ligação asfáltica. Não é à toa que você pega esses municípios mais novos do estado do Mato Grosso, que eles são menos desenvolvidos. Essa que é a grande verdade. E uma grande parte é por causa da moratória da soja. Você acredita, Luiz Pedro, que o fim da moratória pode aumentar o desmatamento, além daquilo que está previsto na legislação? Ou você acha que o produtor da região, dessas regiões, eles vão ser bastante rigorosos na aplicação da legislação brasileira? Olha, Mauro, quem faz desmate não é produtor rural. Quem faz desmate é criminoso. Então, a gente tem que diferenciar isso, tá? Então, exercer o direito de suprimir 20% da vegetação, como o Código Florestal diz, é direito do produtor e direito da população de determinados municípios de usufruir essa área. A gente não pode ser hipócrita e achar que populações inteiras vão viver de floresta sem causar impacto nenhum ambiental. Isso vai acontecer. Então, a gente não está defendendo o desmatamento, a gente está defendendo a parte que é legal, que é a supressão de 20% da vegetação, que é permitido por lei. Então, a gente não pode achar que a Biov ou que a União Europeia vai ser o juiz dessa causa, né? O Brasil é um Estado soberano, isso já foi decidido pelos parlamentares, e o produtor rural ele não vai desmatar mais do que permitido, até porque tem multas, tem embargos de área, tem várias outras sanções que impedem o produtor de comercializar, né? Então, a moratória da soja, ela é travestida de um benefício ambiental, mas, na verdade, ela é uma sanção comercial, né? Nesse aspecto, a gente observa que existe um setor do agronegócio. Eu já vi, por exemplo, o ex-ministro Braulio Maggi defender a moratória, num discurso de dizer que Mato Grosso atua de uma forma correta ambientalmente, quer dizer, de ter a preocupação ambiental, da sustentabilidade, etc. E que isso acaba trazendo benefícios comerciais ao país, no sentido de que abre fronteiras para a exportação das nossas commodities. Esse argumento não vale? Mauro, assim, a gente pode... Existem vários argumentos de todos os lados. Mas, por exemplo, se o mercado quer soja antes de 2008, que as empresas comprem soja de áreas que foram desmatadas antes de 2008, segreguem e vendem para esses mercados. Mas agora, para todo mundo de comercializar soja, impedindo a livre iniciativa do produtor rural, não pode acontecer. Então, o discurso de algumas pessoas ou de algumas empresas, ele não pode ser maior do que o direito do produtor rural e das populações que moram nessas áreas de sobreviver e ter uma vida digna, né? Então, a gente tem que botar na balança e a gente tem que pesar o que vale mais. Se são pessoas tendo uma vida digna ou se são grandes exportadores e ganhando mais dinheiro. As trades da soja, principalmente as trades da soja, elas têm uma atuação muito forte na defesa da moratória, exatamente pelo interesse comercial, né? Se é possível, na sua opinião, Luiz Pedro, de dar para a soja um equilíbrio entre essa visão do mercado, né, que busca preservar. Eu falo que o mercado busca preservar, não sei se é exatamente essa afirmação correta, mas no sentido de que é uma medida
que acaba, de uma maneira ou de outra, protegendo, pelo menos em tese, né, o meio ambiente. E você acha que é possível um equilíbrio entre essas duas posições? A gente não tem ânsia por desmatamento nem legal nem ilegal, né? A gente entende que existe um direito, né? E o meio termo é cumprir a legislação ambiental do Brasil. A gente já tem a legislação ambiental mais restritiva do mundo. Então, cumprir a legislação brasileira já é uma coisa muito difícil. O produtor rural, ele despende muita energia para cumprir a legislação brasileira. Nenhum outro país, os nossos concorrentes, nenhum deles tem uma legislação nem parecida. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem nem legislação ambiental. O produtor é dono da terra e ele faz o que bem entender dela. Então, já é de bom tom cumprir a legislação brasileira, uma legislação rigorosa que pune quem desmata. O meio termo é esse, é cumprir a legislação brasileira. Você não acha que falta um pouco, talvez, de articulação internacional da APA-Soja para mostrar essa situação do Código Florestal brasileiro, que é extremamente restritivo, de virar, olha, a realidade não é essa, a realidade é essa aqui. Talvez, eu falo não só da APA-Soja, mas de todas as instituições do agronegócio nesse caminho. Assim como as trades e a Biof teve essa discussão comercial no sentido de tentar fazer um acordo para evitar sanções aos produtos brasileiros, a ProSoja e outras instituições do agro trabalhar essa questão internacionalmente como uma forma de mudar a visão que as pessoas têm. E assim, e não é só mudar, né? Porque você precisa ter número, precisa ter cálculo, precisa ter informação, porque você não convence ninguém, né? Nem a moratória convence, porque não mostra esses resultados, né? Nem a defesa do fim da moratória, se não mostrar resultados de que isso não vai ser uma tragédia na Amazônia. Porque assim, eu estou te falando isso, perguntando isso, porque a visão que a gente tem é de muita destruição na Amazônia, né? Não é de agora, é de décadas, que vem se avançando com o desmatamento. Você citou Martelândia, houve um período importante de desmatamento lá para a área de serraria, etc. E aí? Quer dizer, é possível encontrar, quando eu falo meio termo, é nesse sentido, Luiz Pedro? Uhum. Eu vou começar pela sua segunda afirmação. Grileiros, criminosos e pessoas que estão destruindo a floresta por ganância, elas não se importam com acordos comerciais, não é porque existe a moratória da soja que elas não vão deixar de derrubar árvores. Outra coisa, vou te pedir, você já viu alguém jogar soja no rio porque não tem para quem vender? Então, as áreas que são desmatadas após 2008, que produzem soja, no final das contas, essas pessoas acabam vendendo essa soja para um atravessador e acaba indo para as tradings da mesma forma. A única coisa que acontece é que o produtor ganha menos, o atravessador, que muitas vezes não é uma pessoa tão idônea assim, acaba levando uma grande parte desse lucro, e no final das contas as tradings acabam comprando a mesma soja da mesma forma, né? Eu desafio alguém aí a me mostrar foto de caminhões despejando soja no rio, porque não tem para quem vender. Então isso é uma grande falácia. A moratória é simplesmente um acordo para dificultar os produtores brasileiros a comercializar soja. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes, você se lembra de como era a educação pública em Mato Grosso antes de 2019? Quem era aluno nessa época sabe. Faltava estrutura, as salas não tinham ventilação, as famosas escolas de lata ganharam as manchetes, uma vergonha nacional, sabe? Muitos estudantes desmotivados desistiram. Mas hoje,
A realidade é outra, gente. Todos os alunos têm Chromebooks e salas climatizadas com Smart TV e só melhora. Tem estudante fazendo intercâmbio na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Na minha época, não tinha nada disso. Além disso, alunos que não foram alfabetizados na infância agora aprendem a ler e escrever e as crianças são alfabetizadas no tempo certo. Professores agora podem receber até 14º e 15º salário. Valorização de verdade. Pois é, o que antes desmotivava, agora dá orgulho. Então, pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República desta semana entrevista o vice-presidente da ProSoja, Luiz Pedro Bier. Luiz Pedro, você falava um pouco, quer dizer, dessa situação e revelou no bloco anterior, quer dizer, que a moratória por si só, ela não impede a comercialização de fato da soja, porque mais prejudica economicamente quem produz. E você me falou numa coisa que é muito grave, que é o jogar a soja no rio. Essas situações acontecem? Ainda acontece? Olha, eu falo porque é uma forma de poluição grave, né? Não, acho que não Ou é foi, só uma me força de fiz expressão? entender mal. Foi uma força de expressão. Eu estou falando que ninguém joga a soja fora, que toda a soja é comercializada, toda soja que é produzida é comercializada. A moratória não impede isso, ela só acaba fazendo que a comercialização tome outros caminhos, né, através de atravessadores, através do famoso mala preta, que pega a soja desse produtor e esquenta essa soja com outra nota e revende para trade, né? Isso acontece em 100% das áreas que tem moratória, isso acontece, né? Porque você não vê soja sendo jogada fora, né? E voltando à sua pergunta, a parte inicial, a parte de vender o produto brasileiro lá fora para a Europa, para os nossos mercados consumidores, isso é uma coisa que a ProSoja Mato Grosso faz com frequência. Faz nem 2 semanas que a gente voltou de uma missão na Europa, vendendo o nosso peixe para o mercado europeu, né? Também falando sobre as leis que restringem a compra do produto brasileiro por lá. A gente já foi para a China uma vez esse ano e dentro de 2 semanas iremos à China de novo. Então, temos pessoas que são funcionárias nossas na União Europeia. Acabamos de contratar uma pessoa para fazer o mercado da China. Então, a associação, a ProSoja Mato Grosso, ela vem investindo nisso e ela faz todo esse trabalho de venda do nosso produto, venda da nossa imagem. E também falando sobre dados, sobre números, né? Só no estado do Mato Grosso, a moratória da soja causa um prejuízo anual de 6 bilhões de reais. Quais atitudes você cobra do governo federal, só para a gente entender, para quem nos assiste, entender, olha, deixou de fazer o dever de casa? Olha, o governo federal, ele é responsável pelas estradas federais. A gente consegue ver que a maior foco de incêndio, maior incidência de incêndio, estão justamente nas rodovias federais. Então, limpar a beira das rodovias, raramente você vê rodovias sem serem limpas, né? Outra, falta aeronaves para combate a incêndio enquanto eles estão num pequeno foco, falta gente para apagar incêndio enquanto está começando, né? Então, a gente precisa de uma instrução e de uma coordenação e também precisa de instrução para o produtor e para o pessoal da cidade com mais
firmeza e mais veemência para que não ocorra esse cenário. A gente não pode simplesmente achar que isso é normal ou que o fogo simplesmente vai ocorrer. Então, a gente precisa que o governo faça parte dele, que instrua e que combata o fogo na hora que seja necessário. Na sua opinião, o governo do Estado está dando alguma contribuição nesse sentido? De brigadistas, de aviões, de estrutura? Como é que o senhor vê isso? Eu acabei de ler aqui um anúncio do governo que falava justamente sobre essa questão, faz uma campanha alertando as pessoas de que a queimada é crime e que precisa ser combatida e que ela traz prejuízo, etc. Você acha que o governo do Estado, de alguma maneira, está mais eficiente que o governo federal? Olha, a gente vê o governo do Estado trabalhando mais do que o governo federal aqui no Mato Grosso. Nós temos parcerias, inclusive, com os bombeiros estaduais. O Instituto Ação Verde, que é um instituto ligado à ProSoja, que a ProSoja mantém esse instituto, doou 2 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros esse ano já, através de equipamentos modernos. Então, a gente também colabora com o governo estadual para que ele possa fazer o combate aos incêndios iniciais desse mal que é o incêndio que assola toda a sociedade. É uma situação bem dolorosa, né? Porque a gente vê essa questão do clima extremo, ele prejudica não só o produtor, o negócio, né, da produção de commodities, como prejudica a sociedade como um todo, né? Meu estúdio fica aqui em Chapada dos Guimarães. Daqui eu gravo entrevistas no Brasil inteiro. E a gente sente, quer dizer, que é muito forte. Fazia muitos anos que a gente não via queimadas afetando Cuiabá, Chapada e as regiões da Baixada de forma tão relevante. Eu percorri por diversas vezes esse ano a BR-163 e a mesma situação, quer dizer, de ver lugares, né, nobres, por exemplo, tem uma área que sempre tem uma bruma, mas é que é o produto deles lá, que acaba fazendo uma poeira. Mas esse ano juntou a poeira com as queimadas. E aí foi para frente, né? Quer dizer, vimos isso em Nova Mutum, em Lucas, Sorriso, em todas as regiões, e muita gente, muito produtor desesperado de ver a sua terra, a sua área pegando fogo, porque é realmente um problema gravíssimo. E você cita, assim, a questão das rodovias, sejam federais, sejam estaduais, elas acabam sendo um caminho das pessoas que jogam a bituca de cigarro fora, enfim, de alguma maneira elas contribuem para que esse fogo ocorra, né, e acabe se alastrando por essas regiões. Talvez seja o caso de uma campanha nas placas de sinalização, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência, né, Luiz Pedro? Sim, como eu te disse, a gente plotou os mapas de calor no mapa aqui, e nossa equipe, nosso time de sustentabilidade começou a analisar o fogo. E realmente é um problema crônico o fogo na beira das estradas. E a gente vê que é por aí que começa e é aí que se alastra. Eu acho que campanhas educativas são muito bem-vindas. Ações no princípio dos focos de incêndio são necessárias, isso é fundamental. E nós vamos também prevenir esse tipo de fogo de acontecer. Então, também é necessário que sejam limpas as beiradas das rodovias para que não tenham massa seca, para que o fogo não pegue com facilidade. Né? O acero tanto dentro da propriedade quanto fora, né? Fora da cerca, nessa área que fica às margens do asfalto, né? Exato, mas assim, é mais importante o acero no asfalto do que um acero nas áreas rurais. Não que não seja importante acero nas áreas rurais, mas assim, depois que o fogo inicia,
a capacidade dele se espalhar é muito grande, né? 200, 300 Qualquer metros. vento leva, então, né? Qualquer vento leva, exatamente. Então, o ideal é prevenir que o fogo inicie, né? Não tentar combater o fogo depois que ele já iniciou. E aí você acha que é preciso brigadistas, preciso equipamentos, lugares estratégicos onde as pessoas vão ficar de prontidão para se mobilizar, quer dizer, uma estrutura meio que permanente para evitar essas queimadas, né, em áreas já consolidadas, né? E naquelas áreas que não estão consolidadas. A gente sabe, e claro que você conhece a história de Mato Grosso, a gente sabe que muitas das áreas de mata foram desmatadas exatamente para que elas ganhassem valor, né? Desmatada, aí entra o gado, aí depois do gado vem o plantio da soja e das outras commodities. Essa prática tem como ser combatida, porque assim, ela é uma prática nefasta e contraria todos os interesses, tanto os ambientais quanto os interesses empresariais de agricultores como você e como todo mundo que vive do agro aqui em Mato Grosso. Você se refere à prática de colocar fogo em florestas na prática na abertura, né? É isso? É isso, eu estou falando o seguinte, quer dizer, porque assim, o fogo ele não atinge só essas áreas, essas regiões de estrada e de fazendas, à beira de estrada. Ele atinge, e isso nos leva a uma situação de imagem negativa, mundo afora, ele atinge o coração da selva. Né? Você citou aí que comunidades indígenas, em comunidades indígenas também há fogo, né? Embora a gente saiba que, historicamente, as populações indígenas têm uma visão de preservação mais apurada do que a nossa, né? Porque eles vivem da terra, vivem das árvores, do fruto, etc. Então, assim, provavelmente esse tipo de queimada, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, estou deduzindo, esse tipo de queimada acaba sendo uma queimada culposa, quer dizer, acidental, né? Essa queimada nas terras indígenas, ou feita muitas vezes por invasores, né? Os grileiros, os garimpeiros, enfim, que tem muito disso na terra indígena, porque não é da cultura indígena colocar fogo na mata. Então, assim, para evitar esse fogo que entra em áreas que não são exploradas, que não foram abertas ainda. E nós temos muito. E isso prejudica a nossa imagem internacionalmente. Tem na visão de vocês, alguma medida que possa ser, que deva ser tomada pelo governo federal, pelo governo estadual, seja por quem for, no sentido de mitigar um pouco isso? Porque mistura as coisas, Luiz Pedro, não sei se você está me entendendo, mistura, né? Às vezes você tem uma queimada lá dentro da mata, né, que destrói muita floresta, e essa ideia mistura com a ideia de que são produtores rurais que acabam fazendo isso, quando não são, né? Quer dizer, a gente sabe claramente que o produtor hoje tem um nível de consciência muito grande, sabe o valor da terra, né? Sabe a importância de preservar. Você mesmo citou aí a questão daquilo da massa orgânica que é produzida ao longo do tempo, e, enfim, uma série de prejuízos que o fogo causa quando entra numa propriedade. Então, como é que você acha que é possível combater esse outro fogo? Porque também nós não temos grandes rodovias dentro da floresta, né? Nós temos a sequência da 163 até Santarém, e fora disso, é Transamazônica lá em cima. Quer dizer, então, não justifica. A gente vê fogo em todo lugar da Amazônia. Olha, Mauro, eu moro numa cidadezinha chamada Gaúcha do Norte, na fronteira sul do Xingu, sabe? Então é bastante mato, bastante índio, né?
E eu queria compartilhar com você, existe um período do ano que os índios ateiam fogo na floresta por vontade própria, com a intenção de caçar. Isso é cultural, a grande maioria dos índios fazem isso aqui na área do Mato Grosso. É lógico que eles não colocam fogo para queimar a floresta, não existe vantagem nenhuma em ser feito isso. Porém, esses fogos, eles saem do controle de vez em quando e queimam grandes porções do Xingu, né? E eu acho que essa é uma prática que a gente deveria tentar acabar. É lógico, não estou falando que todo fogo em mata fechada é provocado por índios. Existem criminosos, existem pessoas que ateiam fogo para abrir fazenda, para ajudar, depois que desmata, para você limpar uma fazenda, a prática mais comum é o fogo, né? Você pode fazer isso de maneira legal, com as técnicas corretas, desde que respeitem os períodos corretos de fogo, que são períodos que existem massa verde ainda, então o fogo não se alastra. E o que se pode fazer é cobrar com mais veemência e com mais rigor a lei ambiental, ter mais fiscalização em relação ao fogo, porque a lei brasileira já é bem punitiva e bem restritiva ao fogo, né? Só que muitas vezes os culpados não são achados, muitas vezes eles não são punidos, e a gente defende um maior rigor na cobrança da lei brasileira. Eu vou pedir para a gente ir para um pequeno intervalo comercial. A conversa ficou boa e eu acabei deixando estourar os nossos 15 minutos. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes, vem cá, se eu te dissesse que com um simples pedido você pode concorrer até R$100 mil todo mês, hein? Com nota MT, isso é possível. Basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. Não importa o lugar, no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante, é direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês, que juntas somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem a oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou? A solidariedade também ganha. E tem mais. CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto no seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não se esqueça, peça o CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe desconto do IPVA. Governo de Mato Grosso. Não sai daí que a gente volta num instante só. Nossa República dessa semana conversa com Luiz Pedro Bier, que é vice-presidente da ProSoja, produtor rural, e a gente conversa sobre a questão da moratória da soja, uma discussão nacional que vem acontecendo no sentido de que esse acordo comercial feito pelas trades e liderado aí pela Abiov, seja revisto, né, e seja, então, permitido a compra da soja dos produtores que estão em áreas que foram desmatadas depois de 2008. A Assembleia Legislativa do Estado, Luiz Pedro, ela trata de uma legislação nesse sentido, no sentido de dizer, olha, não pode, é proibido, tem que comprar, não sei o quê. Mas a gente sabe que a competência legislativa da Assembleia ela tem um limite, né? E existem princípios do direito ambiental que acabam se sobrepondo, como, por exemplo, as leis ou medidas mais favoráveis ao meio ambiente sempre devem prevalecer, o que, aliás, é uma medida de bom senso, né? Como é que você vê essa iniciativa da Assembleia? Isso tem como
pegar, funcionar, ou vocês enxergam algum caminho para convencer os defensores da moratória que isso precisa acabar, convencer o mercado internacional de que não existe uma maldade aí nessa ocupação, nesse desmatamento legal permitido pela rigorosíssima legislação brasileira. Exato, Mauro. Semana passada foi aprovada uma lei onde a Assembleia Legislativa ela tira os incentivos fiscais das empresas que não estão contribuindo para o desenvolvimento do Mato Grosso, né? Quer dizer, se o Estado dá uma benesse, a empresa tem que dar uma contrapartida de desenvolver o Estado. E os nossos deputados do Mato Grosso reconheceram que empresas que fazem parte da moratória estão aumentando a desigualdade social do Estado do Mato Grosso. Então, essa lei retira os incentivos fiscais dessas empresas caso elas se mantenham nesse acordo, né? Lógico, a livre iniciativa de comprar ou não comprar, isso cabe a cada uma das empresas, né? Mas elas não podem estar macumunadas em acordos que são de sanção contra de Davi contra Golias, né? Que os grandões simplesmente fazem um acordo e os pequenos produtores simplesmente têm que cumprir, sem tem que concordar com o acordo ou não. Essa lei deve ser aprovada, deve ser sancionada pelo governador, né? Que já demonstrou apoio à queda da moratória da soja algumas vezes, e foi uma grande vitória para o setor, uma grande vitória de 127 câmaras de vereadores do estado do Mato Grosso que se posicionaram contra a moratória da soja, vitória de mais de 100 prefeitos do estado que vieram até Cuiabá se posicionar contra a moratória. Quer dizer, toda a sociedade do Mato Grosso está contra a moratória, né? Toda a sociedade do Mato Grosso entende que o dano que a moratória causa ao Mato Grosso é muito, muito grande. E, na sua opinião, como é que é a reação daqueles que instituíram, que fecharam esse acordo? Como é que eles veem esse movimento? Vocês têm informação? Olha, não temos informação ainda, mas existem poucas opções a eles, né? Lei é feita para ser cumprida, né? Então, que eles, se quiserem continuar com o acordo da moratória, que abram mão do dinheiro do povo mato-grossense, que lhe cede esses incentivos fiscais para eles estar aqui no estado, e eles podem continuar com o acordo, sem problema algum, ou eles continuam com a benesse que o povo mato-grossense dá a essas empresas e saiam do acordo, né? Você simplesmente tem essas duas opções a serem seguidas. A gente espera que isso aconteça de maneira suave e que a lei seja cumprida. Afinal de contas, foi a Assembleia Legislativa que decidiu, foi a Casa do Povo mato-grossense que decidiu, então a gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Luiz Pedro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela conversa, pelos esclarecimentos. É muito importante quando um setor relevante como é o agronegócio se manifesta, ainda mais sobre um tema tão polêmico. É importante para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Principalmente as pessoas que estão distantes do agro, que veem as coisas de uma maneira mais diferente, né? Das pessoas que estão vivendo o problema. Eu confesso para você que eu tenho dúvida pessoal, né? Acho que o ideal seria um entendimento, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Para que a gente pudesse prosperar, progredir e, ao mesmo tempo, preservar, né? Acho que esse é um caminho que o Brasil tem todas as condições, me parece, de ser o grande país verde do mundo. Quer dizer, Mato Grosso mesmo tem essa coisa de 60% do seu território preservado, que é um ativo que tem um valor imensurável, né? Quer dizer, só isso
as pessoas deveriam olhar Mato Grosso de uma forma diferente. Mas, assim, acho que é importante mesmo que se chegue a um entendimento, porque são elos da mesma corrente, né? Então, não dá para a gente imaginar, né, a produção de commodities sem as trades, sem o comércio internacional e assim por diante. Acho que é uma crise que precisa ser resolvida, preservando a imagem brasileira no mercado internacional como um país que tem a preocupação ambiental, enfim, tem a sustentabilidade como grande meta, porque é isso que vai dar valor ainda maior à nossa economia e ao nosso agronegócio. Obrigadíssimo pela sua participação aqui na nossa República. Estamos de portas abertas. A Fernanda aí tem facilidade de contato com a Vanessa, que é produtora daqui, comigo mesmo, você também, fique à vontade. Quando tiver um assunto importante, estamos de portas abertas, ok? Foi um enorme prazer a conversa, um bate-papo muito bom, e gostaria de dizer que a ProSoja Mato Grosso, ela também enxerga que a sustentabilidade é o caminho. A gente realmente tem o mesmo pensamento. A gente só não pode tirar direito de produtores e populações para levantar uma bandeira que muitas vezes não é o que parece, né? Que muitas vezes são intenções comerciais travestidas em intenções sustentáveis. Mas é sempre um prazer falar com você e até mais. Até mais. Um grande abraço. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com outra entrevista tão importante quanto foi essa do Luiz Pedro. Tá bom? Um grande abraço. Até a semana que vem.